Meus irmãos, nós já vimos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de instruir, consolar, confortar e fortalecer os cristãos da região da Ásia Menor, cuja sede estava na cidade de Éfeso. Essa carta enviada a Éfeso, ela tinha como objetivo também ser lida nas igrejas em cidades circunvizinhas. E o tema central da carta é a igreja, como Deus na eternidade concebeu e planejou a igreja, e como essa igreja foi chamada pelo Evangelho. Paulo fala do seu papel como apóstolo na consecução desse propósito de Deus. Depois ele fala da união de judeus e gentios nessa igreja e entra na parte prática a partir do capítulo 4, tratando da unidade da igreja, tratando dos dons espirituais, da vida em família, casamento, criação de filhos, vida em sociedade, batalha espiritual. Nós temos muita coisa pela frente para ver nessa cartinha maravilhosa. E ele termina então pedindo as orações, uma vez que ele estava preso em Roma, quando ele escreve, e ele ainda assim queria que a palavra de Deus estivesse livre para alcançar quantas pessoas fosse possível. Ele começa a carta, nós já dissemos, com esse convite a que os seus leitores agradeçam a Deus, bendigam a Deus por aquilo que Paulo chama de toda sorte de bênção espiritual. Isso aí está no verso 3. E a partir daí ele menciona várias dessas bênçãos. E ele menciona que Deus nos escolheu, ele diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos um povo para Ele, para sermos filhos adotados. Isso aí está nos versos de 3 a 6. Depois ele diz que em Jesus, o amado, Deus nos deu a redenção, que é a remissão de pecados, nos revelou o mistério do seu plano, esse plano que Paulo desvenda aqui, e nos fez herança de Deus em Cristo Jesus. Isso está nos versos de 6 a 12, que nós vimos no domingo passado. E hoje nós veremos a parte final, onde Paulo menciona duas bênçãos espirituais relacionadas com a obra do Espírito Santo, que são a selagem ou selo daquele que crê e a garantia como penhor de que Deus vai levar até o fim, vai cumprir todas estas promessas, todas essas bênçãos anunciadas aqui. Não esqueçamos que essa passagem ela é uma passagem trinitária. Ela foi estruturada em torno das três pessoas da Trindade. Começa falando da obra do Pai, como ele planejou, escolheu, predestinou. Depois fala da obra do Filho, como o Filho veio ao mundo, executou esse plano, redimindo com seu sangue aqueles que Deus escolheu e predestinou, morrendo por eles. E como agora o Espírito Santo chama pela pregação da palavra, sela e confirma e guarda até o dia da vinda de Cristo. Há 5 pontos aqui nessa passagem que eu desejo destacar, e para isso eu queria chamar a sua atenção. É um texto, ele pode parecer pequeno, mas ele é muito zipado, muito compactado, né? Tem muita doutrina, muito ensino aqui. Por isso, nós esperamos que no pouco tempo que temos seja suficiente para, pelo menos, percebermos 5 ensinamentos aqui na passagem. O primeiro deles é que Deus escolheu e predestinou para seu povo não somente judeus, mas também gentios. Paulo ensina isso aqui quando ele diz, no final do verso 12, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, que são os gentios, fostes selados com o Espírito Santo. Quando Paulo diz, nós que de antemão esperamos em Cristo, ele está fazendo uma referência, sim, ao povo de Israel, de quem Paulo fazia parte. Como parte desse plano eterno de Deus, que é o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, Deus havia feito uma aliança com um homem chamado Abraão e com sua descendência. E nessa aliança, Deus fez promessas de que haveria de abençoá-los eternamente. E especialmente Deus prometeu que de entre a descendência de Abraão viria aquele que seria não somente o Salvador de Israel, mas seria também o Salvador dos gentios, dos pagãos, Salvador do mundo.
Muito tempo depois, Deus renovou essa aliança com Davi, que era descendente de Abraão, e disse que o Messias viria através da linhagem dele. Um dos descendentes de Davi se assentaria no trono como rei e salvador. E assim os judeus, filhos de Abraão, eles viviam na expectativa da chegada do Messias, o filho de Davi, o salvador do povo de Deus. Essas expectativas na época do apóstolo Paulo, na época do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, elas estavam em parte equivocadas, porque os judeus estavam pensando que o Messias ele seria primariamente um libertador político, seria um salvador nacional que lideraria os exércitos de Israel em guerra contra as potências estrangeiras inimigas, trazendo libertação, vitória, colocando Israel como sendo a nação mais importante do mundo. Eles não entendiam a necessidade do perdão de pecados mediante a morte do Messias. Por isso, para eles, a morte de Cristo na cruz era a prova de que Jesus não era o Messias, porque eles esperavam o Messias glorioso, o Messias libertador. De qualquer forma, havia entre os judeus essa expectativa, a esperança da chegada do Messias e do libertador. Os primeiros cristãos, todos eles eram judeus. Os 12 que Jesus chamou, aqueles 120 que aparecem lá no dia de Pentecostes, que constituíam a totalidade da igreja, depois os 3.000 que se converteram com a pregação de Pedro, em Atos 2, depois os 5.000 que se converteram com a segunda pregação de Pedro, Atos capítulo 5, todos eles eram judeus. A partir daí, milhares de judeus moradores de Jerusalém creram em Cristo Jesus. Eles creram em Jesus e eles receberam o Espírito Santo da promessa, conforme Pedro pregou no dia de Pentecostes. Se vocês se arrependerem e crerem em Jesus, vocês receberão o Espírito Santo, assim como nós recebemos quando o Espírito Santo veio sobre eles, que está no livro de Atos capítulo 2. É por isso que Paulo diz, nós, os que primeiro ou de antemão esperamos em Cristo. Ele está se referindo então à nação judaica, aos israelitas que tinham essa expectativa, essa esperança da chegada do Messias. Mas aqui é que está o grande mistério, é que Deus havia escolhido e predestinado não somente judeus para serem salvos, mas também gente de outros povos, de outras nações, como ele diz aqui no verso 13, depois de dizer no final do verso 12, nós que de antemão esperamos em Cristo, que são os judeus, em quem também vós, se referindo aos seus leitores, que não eram judeus, que eram pagãos, que eram moradores da cidade de Éfeso. A maior parte da igreja de Éfeso, que seriam os leitores dessa carta, a quem Paulo se dirige como vós, a maior parte dessas pessoas era de não-judeus. Muitos tinham vindo da idolatria, da imoralidade, da bruxaria, da feitiçaria. Eles viviam anteriormente na cegueira e na ignorância espiritual, separados completamente de Deus, não sabiam de nada desse plano de Deus, da aliança de Deus com a nação de Israel, não sabiam nada a respeito de Jesus Cristo. Mas quando Paulo chegou em Éfeso pregando o Evangelho, eles creram em Jesus e receberam o Espírito Santo da mesma forma como os judeus receberam no dia de Pentecostes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviram a palavra da verdade e creram nessa palavra, foram também selados com o Santo Espírito da promessa, como os judeus lá no dia de Pentecostes. Essa que é a parte do mistério da vontade de Deus, que Deus havia escolhido para ser seu povo, não somente os descendentes de Abraão, mas também pessoas de todas as nações. Era isso a parte do plano de Deus que não havia sido revelada com muita clareza no Antigo Testamento, embora estivesse lá. E foi para ensinar essa verdade que Deus levantou o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, porque ele foi levado para além de Israel a anunciar as boas notícias de que Deus, sim, chamava também não-judeus para fazer parte do seu povo. Que Deus era Deus não somente de Abraão, Isaque e Jacó, mas de todo aquele, de todas as nações, que em verdade professasse o seu nome e cresce no seu Filho Jesus Cristo. E essa é a razão pela qual nós brasileiros, que não somos judeus, hoje estamos aqui
crentes no Evangelho, salvos pela graça de Deus, porque esse era o plano de Deus desde a eternidade. Deus escolheu e predestinou para a salvação não somente judeus, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, mas também não judeus como nós que estamos aqui nessa noite. O segundo ensino que nós percebemos do texto é que esses efésios, eles foram selados com o Espírito Santo da mesma forma que os judeus em Jerusalém que se converteram com o sermão de Pedro em Pentecostes. Isso aqui é importante que nós percebamos. Lá no dia de Pentecostes, e você pode ver o relato conforme está em Atos capítulo 2, os judeus em Jerusalém ouviram a pregação do apóstolo Pedro, o Evangelho da Salvação, em que Pedro anunciou que Jesus era o Messias. Quando Pedro terminou, a multidão ficou compungida no seu coração quando perceberam que de fato Jesus era o Messias, que eles haviam entregado o Messias para ser preso, crucificado pelos gentios. Eles ficaram aflitos de coração e perguntaram a Pedro: o que é que vamos fazer agora? E Pedro disse: arrependam-se do seu pecado, creiam em Jesus Cristo e sejam batizados no nome dele, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vocês receberão o mesmo Espírito Santo que nós recebemos, conforme o relato lá de Atos 2, quando o Espírito veio sobre os 120 reunidos. Pedro, então, declarou isso, que eles receberiam o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu lá com os judeus em Atos 2. Paulo aqui está dizendo que com os efésios foi a mesma coisa, que quando eles ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, e eles creram, eles foram selados com o mesmo Espírito que havia vindo para a nação de Israel lá em Jerusalém, em Atos 2. Paulo tinha chegado em Éfeso, ele pregou ali o Evangelho, ele anunciou a Cristo como sendo Salvador. Muitos dos efésios ouviram aquela palavra, a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação. Eles creram nessa palavra que anunciava Jesus como Salvador, e então eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. 3 coisas importantes aqui nessa expressão: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Primeiro, ele é chamado de Espírito da promessa com referência às promessas que existem no Antigo Testamento, de que Deus mandaria o Espírito Santo ao seu povo através do Messias. Vários profetas anunciavam a chegada do reino messiânico como sendo um período de grande efusão e abundância do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, disse o profeta Joel no capítulo 2, no verso 28. O Messias, que era ungido com o Espírito Santo, ele é quem derramaria o Espírito sobre o seu povo. Por isso que João Batista disse, quando perguntaram para ele se ele era o Messias, ele disse: eu não, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Porque João Batista sabia de que seria o Messias aquele que haveria de dar o Espírito Santo ao povo de Deus. Por isso é que ele é chamado de o Espírito da promessa, o Espírito prometido. Segunda coisa aqui nessa expressão é que ser selado com o Espírito Santo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, isso significa receber o Espírito Santo da parte de Deus como se fosse um selo. E aqui a figura é de uma segurança. Era isso que um selo representava naqueles dias e que representa nos nossos dias também. Primeiro, segurança, porque o selo traz a marca de alguém com autoridade que garante que aquela coisa selada está segura, que lhe pertence, que é outro segundo sentido, marca de propriedade. Os reis costumavam selar aquilo que lhes pertencia ou colocar o selo em algum local, algum objeto, dizendo: isso aqui é propriedade real. Um exemplo concreto para nós é que os judeus foram pedir a Pôncio Pilatos que colocasse o selo sobre a pedra que estava no túmulo de Jesus, para dizer: ninguém pode mexer aqui nessa pedra. Como os anjos não estavam nem aí, eles moveram a pedra e Jesus ressuscitou do mesmo jeito, com o selo de Pilatos ou não. Mas, de qualquer forma, a ideia do selo era exatamente essa: garantia e segurança, marca de propriedade.
O Espírito Santo, então, ele nos é dado como um selo, como uma garantia da parte de Deus e funciona como identidade nossa identidade de que, de fato, pertencemos a Deus. E o terceiro ensino aqui dessa frase, é importante isso aqui, é que esse selo do Espírito Santo, ele acontece no mesmo tempo em que você ouve com fé a palavra do Evangelho. Todos os verbos aqui, eles estão no passado. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho na salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito na promessa. Percebe? São 3 atos: ouvir, crer e ser selado. Todos eles estão no tempo passado na língua grega, apontando para um evento que já aconteceu. Então, Paulo fala aos Efésios como sendo pessoas que já tinham o Espírito Santo. Paulo não vai dizer aqui nessa carta para eles, busquem o Espírito Santo. Ele vai dizer, sejam cheios do Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, porque, por definição, uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que ouviu a palavra do Evangelho, creu nesse Evangelho, ela é selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio sobre ela. Eu digo isso porque em algumas tradições, em algumas igrejas, é ensinado que essa vinda do Espírito Santo ocorre num momento posterior e diferente da conversão. Que uma pessoa pode crer, a pessoa pode receber Jesus como Senhor e Salvador, mas ela precisa ainda ser, numa segunda experiência, às vezes chamada de segunda bênção, ser batizada com o Espírito Santo. Entretanto, não é esse o ensino que nós encontramos no Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, ele ocorre quando você crê no Evangelho e, ao mesmo tempo, naquele instante, o Espírito Santo lhe é dado como selo da parte de Deus. O batismo é uma experiência iniciatória. O batismo é sempre uma cerimônia de iniciação. O batismo com o Espírito Santo está no início da nossa experiência cristã. Por isso que não é algo que acontece depois que a pessoa se torna crente, mas coincide com a regeneração, a justificação, o crer no Evangelho, o nascer de novo, o ser salvo, o ser perdoado. Todos estes são expressões que a Bíblia usa para descrever o mesmo evento. Quando Deus nos regenera, nos justifica, nos recebe, ao mesmo tempo Ele nos dá o Espírito Santo como selo e como garantia de que Ele vai continuar a sua obra. Terceiro ensino que eu queria trazer para nós aqui dessa passagem é que o meio pelo qual Deus chama os seus escolhidos, não somente dentre os judeus, mas de todas as nações, como por exemplo os Efésios, é através da pregação. Veja, Paulo está dizendo aqui, vocês foram selados depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ou seja, o meio pelo qual eles receberam o selo do Espírito Santo foi através da pregação do evangelho. Vocês vão ver porque esse ponto é importante daqui a pouco. Os efésios creram, foram selados depois que ouviram a palavra da verdade. A palavra da verdade quer dizer a palavra verdadeira, a verdadeira palavra de Deus, e isso em contraste com as falsas religiões e filosofias nas quais os efésios tinham acreditado até aquele momento que Paulo colocou os pés em Éfeso e lhes trouxe a verdade. Que é a mesma coisa de o evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. A palavra evangelho significa boa nova. As boas novas da salvação quer dizer Deus salva pecadores. Deus salva pecadores mediante Jesus Cristo. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês crerem em Jesus Cristo, boa notícia, Deus vai perdoar todos os seus pecados e ainda vai dar o Espírito Santo como garantia de que vocês haverão de viver eternamente com Ele. Os efésios, como nós temos visto aqui, eles haviam sido escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo, como Paulo diz no capítulo 1, verso 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como ele diz no verso 5, Deus nos predestinou, como ele diz aqui no verso 11, fomos feitos herança predestinados segundo o propósito de Deus. Os efésios haviam sido eleitos e predestinados para a salvação antes da fundação do mundo. Cristo havia morrido por eles,
e paga o pecado deles cerca de 25 anos antes de Paulo escrever essa carta. Cristo tinha morrido na cruz e ali Cristo tinha pago o pecado dos efésios. Lá na eternidade, Deus os havia escolhido e predestinado. 25 anos antes dessa carta ser escrita, Cristo encarnado morre na cruz pelos pecados deles. E agora então, para completar o ciclo, Deus manda o apóstolo Paulo a Éfeso pregar o evangelho, porque é através da pregação que Deus chama os eleitos, os escolhidos. É através da pregação que eles vão ouvir as boas notícias. E eles creram, porque os eleitos crerão. Os predestinados haverão de crer na pregação do Evangelho. Aos demais, Deus os entregou ao seu próprio arbítrio. Por isso eles nunca vão querer. Por isso eles nunca vão crer. Por isso eles nunca vão entender. A não ser que Deus de fato chame, a menos que Deus ilumine, que é a parte seguinte que nós veremos na exposição de Efésios, como Paulo ora para que Deus dê iluminação aos seus ouvintes, porque sem a iluminação, sem o convencimento do Espírito Santo, o Evangelho nunca é boa nova para ninguém. Os Efésios teriam continuado na cegueira do seu coração. Mas foi pela pregação do Evangelho que Deus os salvou efetivamente. Na eternidade, o Pai escolheu e predestinou. Na plenitude dos tempos, 2000 anos atrás, o Filho veio, encarnou, morreu na cruz pelo povo de Deus. E agora, através da pregação do Evangelho, Deus chama aqueles eleitos e por quem Cristo morreu, para que creiam e sejam salvos. O quarto ensino que nós queremos tirar aqui dessa passagem é que esses eleitos de Deus, assim chamados e selados pelo Espírito Santo, haverão de perseverar na fé até o fim das suas vidas ou até a vinda do Senhor Jesus. Note que Paulo diz aqui no verso 14, depois de dizer no verso 13 que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa, Paulo diz, o qual, Espírito, é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Nessas duas sentenças aqui nós temos a riqueza de informações. Eu destaco aqui alguns ensinos. Primeiro, existe uma herança a ser recebida por nós. Veja o que Paulo diz aqui. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então nós temos uma herança. Por que nós temos uma herança? Porque nós somos feitos filhos de Deus. E os pais costumam deixar bens em herança para os seus filhos. Então, como filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus. E o que é essa herança que Deus determinou dar aos seus escolhidos, aqueles que Ele predestinou, por quem Cristo morreu? O que é que Deus vai nos dar? E a resposta é todas estas bênçãos que estão mencionadas aqui. Sermos o seu povo, sermos seus filhos, sermos santos e irrepreensíveis, redimidos do pecado, da culpa, do medo, da morte e do diabo, viver no novo céu e na nova terra para o louvor, para a glória de Deus. É essa a nossa herança. É isso que nós ganhamos da parte de Deus como seus filhos queridos e amados. Segundo ensino, é que Deus nos deu um penhor e uma garantia de que Ele vai fazer isso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Todo mundo sabe o que é um penhor, né? Infelizmente, às vezes, da maneira errada. Porque né, a gente descobre o que é o penhor quando a gente está liso, quebrado. Então a gente vai numa loja de penhores, pega aquele relógio Rolex que seu pai deixou de presente para você quando morreu, e você deixa empenhado lá por 300 contos, né? Pega R$300 e deixa o Rolex lá. O relógio lá é uma garantia de que você vai voltar e vai pagar os 300, infelizmente acrescido de juros, né? Que não são poucos. Então todo mundo sabe o que é um penhor, é a garantia que você empenha de que você vai resgatar alguma coisa. É exatamente essa figura que o apóstolo Paulo está usando aqui. Deus nos deu o Espírito Santo como uma garantia de que Ele virá cumprir a sua promessa. Ele virá nos dar tudo isso que Ele havia prometido. Note que ele diz aqui que o Espírito Santo é que funciona como esse penhor. E a pergunta é, de que maneira o Espírito Santo funciona como uma garantia da minha herança, de que Deus vai me dar a vida eterna, de que Deus haverá de me dar tudo isso que Ele prometeu, a imortalidade, a ressurreição dos mortos.
A maneira como o Espírito Santo faz isso é que ele ilumina, convence, consola, guia, instrui e sustenta o crente na fé. Mesmo no meio de dificuldades, no meio de problemas, no meio de aflições, o eleito ele não perde a fé em Cristo Jesus. Ele pode vacilar, ele pode questionar alguns momentos, mas porque o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo o convence, o persuade, o consola, o protege e ilumina de forma que, mesmo em meio às dificuldades, aquele que foi eleito por Deus e por quem Cristo morreu, ele nunca vai perder a fé em Jesus Cristo, embora essa fé fraqueje às vezes. Às vezes essa fé questione, às vezes, mas ele nunca definitivamente vai perder a fé em Jesus Cristo. É nesse sentido que o Espírito Santo ele é a garantia que Deus nos dá, porque ele vem morar em nosso coração e em nosso coração e na nossa mente ele persuade, ele esclarece, ele conforta, ele instrui e é ele quem diz ao nosso coração, você de fato é filho de Deus. Paulo se refere a isso como sendo o testemunho interno do Espírito Santo, está lá em Romanos capítulo 8, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, naqueles momentos de dificuldade, de angústia, de sofrimento, é a obra do Espírito Santo nos consolar, nos confortar e nos assegurar que estamos no favor e na graça de Deus, apesar dos nossos pecados e dos nossos questionamentos. E aqui isso me leva ao quarto ensino que nós encontramos aqui no texto, é que esses eleitos, eles serão, nós já vimos, sustentados até o final de sua vida. Nós somos a propriedade de Deus. Nós já vimos isso nos versículos 4, Deus nos escolheu para sermos santos perante Ele. Deus nos predestinou para Ele, verso 5. Deus nos predestinou para a adoção de filhos, verso 5. Nós somos feitos herança de Deus, no verso 11. Nós somos predestinados para o louvor da glória de Deus, no verso 12. Nós somos a propriedade de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante. Paulo, por um lado, diz que nós temos uma herança e, por outro lado, diz que nós somos a propriedade de Deus. E o Espírito Santo é a garantia disso. Ele diz aí que Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que significa isso? O que é essa propriedade? Nós somos a propriedade de Deus, conforme os versículos que nós já dissemos aqui. Nós somos aquilo pelo qual Deus ordenou todo o seu plano. O alvo de Deus com todo esse plano lá na eternidade, eleição, predestinação, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, é que no final Deus tivesse um povo para si. Não que Ele precisasse, mas porque Ele quis fazer assim, para o louvor da sua glória. Então, nós somos a propriedade de Deus. É como se alguém perguntasse, Deus, o que o Senhor leva nesse plano? O que o Senhor ganhou criando o mundo? Colocou Adão e Eva lá no paraíso, colocou debaixo de um teste, o Senhor sabia que eles iam cair. O que o Senhor leva nisso no final? Ele disse, um povo que passou pelo pecado, foi perdoado do seu pecado, venceu o pecado, estará comigo para todo sempre, para o louvor da minha glória. Então, nós somos a propriedade de Deus. E essa propriedade, ela começou a ser redimida. Veja que quando Paulo diz aqui, até o resgate da sua propriedade, a palavra resgate que aparece aqui é a mesma palavra que aparece no verso 7, quando diz assim, no qual nós temos a redenção. Eu não sei porque que eles traduziram diferente, mas é exatamente o mesmo verbo. Em Cristo nós temos a redenção ou resgate, que Paulo explica como sendo a remissão dos pecados segundo o sangue de Cristo. Cristo começou a nos resgatar quando Ele morreu na cruz e derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele nos redimiu da culpa do pecado, mas nós precisamos ainda ser redimidos da influência do pecado e da presença do pecado. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar. E a garantia de que Ele vai fazer isso é exatamente a presença do Espírito Santo. Agora você pode entender a frase, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Cristo virá terminar o resgate que Ele já começou na cruz. E quando Ele vier, a nossa redenção será completa. Nós seremos livres não somente da culpa do pecado, já estamos livres da culpa do pecado pela morte de Cristo, mas nós seremos livres finalmente da influência do pecado em nós e o que é melhor, livres da
presença do pecado em nós, porque quando Cristo vier resgatar-nos finalmente, Ele vai transformar aqueles de entre nós que estiverem vivos e vai ressuscitar aqueles de entre nós que estiverem mortos, para que tenhamos um corpo imortal, um corpo imaculado, incorruptível e glorioso como o corpo da ressurreição de Jesus Cristo. E até que isso aconteça, Deus promete nos segurar, nos sustentar. Ele promete que nós não nos afastaremos dessa verdade, que Ele não vai nos excluir, que Ele não vai nos lançar fora. A garantia de que Ele vai cumprir isso é que Ele nos deu o Espírito Santo. Agora nós estamos prontos para ler a passagem toda, não é? Agora nós entendemos. Paulo está dizendo assim: vocês foram selados com o Espírito Santo, da mesma forma que nós judeus fomos lá no dia de Pentecostes. Vocês aí em Éfeso, quando vocês ouviram a pregação que eu fiz e vocês creram no evangelho que eu preguei, vocês foram selados com o Espírito Santo, exatamente como eu fui e como os demais judeus que já esperavam o Messias lá em Jerusalém. O Espírito Santo funciona como uma garantia da parte de Deus, de que vocês vão receber todas essas bênçãos que são mencionadas aqui, desde o verso 3, que nós começamos a ver há 2 domingos atrás. Vocês vão receber tudo isso. Deus nos dá o Espírito Santo como garantia. E mais do que isso, Ele é também garantia de que Deus virá redimir vocês, porque vocês são propriedade de vocês. Aquilo que Ele começou na cruz, Ele terminará na parousia, na segunda vinda de Cristo. E o Espírito Santo foi dado a vocês especialmente para isso. E o quinto ponto aqui, terminando essa parte expositiva, é que Paulo diz que tudo isso Deus fez, final do verso 14, em louvor da sua glória. Ele já tinha dito isso 2 vezes, não é? Ele tinha dito isso primeiro no verso 6, para louvor da glória de sua graça. Ele tinha dito no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E aqui terminando a sentença no verso 14, em louvor da sua glória. Como nós já dissemos, você nunca vai encontrar na Bíblia uma razão para Deus fazer as coisas além dessa. Deus faz tudo o que Ele faz para o louvor da sua glória, para que Ele seja reconhecido como Deus, Deus glorioso, para que nós o louvemos e nós o exaltemos, para que nós na eternidade, ressurretos, participando do novo céu e da nova terra, adoremos em exultação a esse Deus que elaborou esse plano tão maravilhoso e tão precioso. Eu quero tirar algumas lições aqui, terminando, queridos. Primeiro, aqui nós temos nessa passagem uma resposta para aqueles queridos irmãos que não percebem a necessidade de pregarmos o Evangelho a todos, se Deus já escolheu e predestinou aqueles que haverão de se salvar. Você sempre ouve gente que tem dificuldade com a doutrina da eleição e da predestinação, dizendo assim: ora, se Deus já escolheu e predestinou, para que pregar? Está aqui a resposta. Porque é pela pregação que Deus vai chamar os eleitos e os predestinados. Eles não vão ser salvos automaticamente assim. Foi eleito antes da fundação do mundo para ser salvo e perdoado, vai passar a vida inteira como um pagão, vivendo na idolatria e na imoralidade, morreu, chegou no céu, São Pedro olhou o laptop e disse: teu nome está na lista, pode entrar no céu, porque você é eleito e predestinado. Não! O eleito e predestinado, ele tem que passar pela conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados, mudança de vida, ele tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ser salvo dos seus pecados, receber o Espírito Santo. Porque o Deus que predestinou as pessoas é o mesmo Deus que predestina os meios. O mesmo Deus que escolheu as pessoas é o mesmo Deus que escolheu o meio pela qual essas pessoas são salvas. Alguém diz assim: mas pastor, e um índio predestinado lá no meio da Amazonas? Ué, Deus vai mandar um missionário lá. Ou de repente vai passar um avião que vai deixar cair uma Bíblia na cabeça dele. Ou qualquer outra coisa. Deus é Senhor da providência. Ele tem milhares de maneiras de alcançar uma pessoa. Eu me lembro quando eu era pastor aqui a primeira vez, que eu atendi uma pessoa, uma história de alguém, que me contou que a conversão dele foi o seguinte: naquela época a gente distribuía folheto na rua, né? A gente distribuía aqueles folhetinhos e tal. E aí estava tendo a distribuição de folhetos ali, lá em frente ao Cinema São Luís, algum lugar por ali, e um cidadão recebeu
folheto, né, não tinha raiva de crente, aí rasgou o folheto em pedacinho e jogou. O vento levou e aí um fragmento veio. Lembra daquelas calças e corte italiano, que a bainha é aberta para cima, né, dobrada, virada para cima? O fragmento foi, caiu na bainha da calça de um cidadão que estava passando aí. Quando ele chegou em casa, que tirou a roupa, olhou, o que é isso aqui? Aí estava dizendo, em Cristo, por Cristo, alguma coisa assim. O fragmento que caiu estava falando alguma coisa a respeito de Jesus. Ele disse, mas o que é isso? Ele ficou curioso. Aí foi na livraria evangélica, aquela que fica ali, ele chegou lá e disse, olha, isso aqui é de algum livro? Aí o cara disse, não, isso aqui é uma parte, é uma citação da Bíblia. Ele disse, eu quero ver isso aí. O cidadão comprou a Bíblia, leu e se converteu. Através do fragmento que alguém... Quer dizer, Deus pode todas as coisas. O Deus que elegeu e predestinou é o mesmo Deus que elegeu e predestinou os meios, a maneira, a forma. Spurgeon, quando estava fazendo a Catedral Metropolitana, né, lá em Londres, que cabia mais de 5.000 pessoas, o grande pregador batista reformado, Spurgeon, então naquele tempo não tinha sonorização. Então dependia tudo do eco, né, da caixa de som da igreja. Então ele estava lá, ele queria que tudo fosse muito bem feito. Então ele pegou lá um dia, hora do almoço, os trabalhadores não tinha ninguém, ele foi lá testar. Né? E aí então, ele para testar, chegou lá no púlpito, não tinha ninguém, estava tudo vazio, e ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, citou João 3,16, para ouvir o eco, ouvir o som. Só que um trabalhador, que não tinha ido almoçar, né, porque estava sem dinheiro, sem nada, que tinha ficado ali, ouviu o Spurgeon dizer isso, e Deus usou aquela palavra do Spurgeon para converter o cidadão. Spurgeon não tinha a menor intenção, não sabia nem que tinha alguém ouvindo o que ele estava dizendo. Esse é o Deus que chama da maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser. No caso dos Efésios, foi a pregação do apóstolo Paulo. Então, essa é a resposta que você dá quando alguém diz assim, mas se Deus já elegeu e predestinou, para que pregar? Porque é através da pregação, do anúncio, é através da palavra da verdade que Deus vai chamar os eleitos. Como eu não sei quem são, eu prego o evangelho ao mundo todo. Eu vou pregar o evangelho ao mundo todo, porque eu não sei quem são, mas Deus, através da pregação, vai chamar essas pessoas. A segunda coisa que essa passagem nos ensina é que todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo desde o momento em que ele creu. E não somente essa passagem, mas muitas outras. Alguns apelam lá para o livro de Atos, dizendo que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que já eram crentes, e é verdade. Mas só que ali você tem um período de transição da antiga aliança para a nova, do Antigo Testamento para o Novo. Então, ali é um regime de exceção. A experiência lá dos discípulos em Atos 2, ela já não é mais a mesma da multidão, porque Pedro diz para eles, vocês têm que se arrepender e crer para receber o Espírito Santo. Os apóstolos já eram crentes quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, mas quando a multidão pergunta o que é que nós vamos fazer, Pedro diz, vocês têm que se arrepender e crer para receber o Espírito Santo. Então, esse é o padrão. Então, na hora que nós nos arrependemos e cremos, nós já temos o Espírito Santo. Então, isso não significa que a gente já recebeu tudo que podemos receber do Espírito Santo, ou que nós já experimentamos tudo o que é possível experimentar do Espírito Santo. Eu não tenho dificuldade com os nossos irmãos pentecostais e de outras tradições que dão tanta ênfase no batismo com o Espírito Santo e tudo mais, porque eu também creio como eles que a conversão não é a única e última experiência com o Espírito Santo. Depois de sermos convertidos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo muitas vezes, ter muitas experiências profundas com o Espírito Santo. A dificuldade é que a gente não chama isso de batismo e não liga isso necessariamente ao dom de línguas. Mas nós buscamos a plenitude, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nunca partindo do pressuposto de que nós podemos ser crentes sem ter o Espírito Santo. Porque sem o selo do Espírito Santo, quem pode ser crente? Sem o Espírito Santo dado como garantia e penhor, quem de nós pode ser cristão? Então, todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. O que ele precisa é ser guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conhecer mais do poder do Espírito Santo na sua vida, ser usado através dos dons do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. Estas são as instruções que a Bíblia dá para os cristãos. Terceira lição. Nós aprendemos aqui também que aquele que Deus escolheu, e por quem Cristo morreu,
e que foi selado pelo Espírito Santo como garantia, jamais perderá a fé em Cristo Jesus, ainda que passe por momentos de crise. Muitos evangélicos no Brasil acreditam que um crente verdadeiro pode perder a sua salvação. Mas esse ensino é um ensino equivocado. É um ensino que pressupõe que foi ele, que a sua salvação depende dele. Então, se você acredita que sua salvação dependeu de você, foi você que escolheu, então você está certo em dizer que se você pode perder a salvação. Porque se você teve o poder de escolher por você a salvação, você pode desescolher a qualquer momento também. Então, se a salvação é resultado de uma escolha sua, então você está certo, você pode perder a sua salvação. Mas se você acreditar, como o apóstolo Paulo, que a salvação é uma obra do Deus triuno, do começo ao fim, que foi Deus que predestinou, Cristo morreu e o Espírito Santo sela, você nunca vai chegar a essa conclusão de que o eleito se perde, porque a permanência na fé não é uma coisa que você consegue por você. Você só permanece na fé porque Deus permanece no propósito de salvar você. A perseverança é de Deus, é Deus que não desiste daqueles que Ele escolheu, é Deus que não desiste daqueles por quem seu Filho morreu, é Deus que não desiste daqueles em quem o seu Espírito primeiramente habitou. E porque Deus é imutável no seu propósito, se Cristo morreu por você, se Deus lhe amou, lhe predestinou e lhe escolheu, você recebeu o Espírito Santo de Deus, não tem como dizer que você vai algum dia perder a sua salvação. Agora, é claro, a pessoa que foi salva de verdade, ela não vai usar essas doutrinas como desculpa para viver uma vida no pecado. De vez em quando aparece um dizendo assim, não, eu fui salvo e sou predestinado e vivendo uma vida completamente fora dos caminhos de Deus. Qual é a prova que ele tem de que é eleito? Qual é a prova de que ele tem que é eleito? Nunca esqueço aquela história famosa do Billy Graham, né? O famoso evangelista. Pegou um avião e ao lado dele sentou um sujeito totalmente bêbado, que reconheceu o grande evangelista e disse, você é Billy Graham? Desculpa, eu não sei imitar um bêbado, não sei como é. Aí, né? Você é o famoso Billy Graham, né? Disse, não, sou eu sim. Disse, pois é, foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estaria assim. Né? Pois é. Finalmente, então, eu daria uma última aplicação prática para aqueles que estão nessa noite aqui em busca de segurança e de certeza de que foram eleitos para a salvação. Queridos, não há nada de arrogante em ter certeza de você ter sido escolhido. De vez em quando a gente vê nas redes sociais alguém zombando disso. Esses que se acham escolhidos. Como se fosse uma arrogância a gente dizer, eu sei que fui escolhido em Deus para a salvação. Seria arrogância se essa escolha tivesse como base um mérito. Ou seja, Deus me escolheu porque eu sou melhor do que os outros. Mas quem entende a doutrina reformada sabe que não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que a eleição é feita pela soberana graça de Deus e que não tem nada a ver com mérito de ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A eleição é graça que Deus dá a quem Ele quer e não está baseada em nada que Ele viu na criatura. Por isso, reconhecer a sua eleição, é melhor você dizer assim, eu reconheço a eleição, não tem nada de arrogância nisso. Na verdade, é um reconhecimento da graça de Deus, do plano de Deus e da obra de Cristo na cruz do Calvário por você. Então, não se intimide quando as pessoas olham para você e dizem, você é um dos escolhidos. Você diz, pela graça de Deus, não por mérito, mas pelo favor de Deus, não por nada que eu fiz ou faça ou que Deus previu que eu faria, mas somente pela sua misericórdia. Segunda coisa, esse deveria ser o estado normal do cristão. Ele deveria estar seguro da sua eleição e da sua vocação, porque é exatamente dessa segurança que ele vai tirar confiança para enfrentar os problemas, pobreza, tristeza, doença, crises, porque ele está seguro que Deus o amou antes da fundação do mundo, que Cristo morreu por ele e que o Espírito Santo habita nele. Quando falta essa certeza do favor de Deus e do relacionamento com Deus, o crente fica vacilando, ele fica inquieto, ele fica incerto, ele não tem uma âncora, ele não tem um referencial, uma pilastra espiritual para se agarrar no meio da crise, no meio da tempestade. Contudo,
Crentes verdadeiros podem duvidar. É possível que uma pessoa, um verdadeiro eleito de Deus, por quem Cristo morreu, é possível que ele vacile, que ele passe por momentos de dúvida, por momentos de questionamento. Por isso que é nosso dever buscar essa certeza na nossa vida. Eu vou ler aqui o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro diz, meus irmãos, procurem confirmar a eleição de vocês. Como é que a gente confirma a eleição? Busque a Deus. Deus, se eu sou teu, então testifica no meu coração, dá-me essa convicção, tira a dúvida, segura-me disso. Se eu estou iludido, se eu estou enganado, se eu estou sendo só religioso, abre os meus olhos, quebranta o meu coração, me dá o arrependimento verdadeiro, muda a minha vida. Primeira coisa que você tem que fazer é chegar diante de Deus. Segundo, use aqueles meios que Deus determinou, através dos quais o Espírito Santo fortalece a nossa certeza. Leitura diária da Bíblia, participar dos cultos da igreja, participar da ceia do Senhor da maneira correta, são meios de graça pelos quais Deus fortalece a nossa fé e a nossa segurança. Você não pode, sendo um desigrejado, você não pode, sendo alguém que não lê a Bíblia, você não pode, sendo alguém que não participa desses meios, querer ter certeza do seu relacionamento com Deus, uma vez que Deus nos assegura exatamente no uso desses meios. E procure essas evidências na sua vida. Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que o Evangelho é a palavra da verdade? Você crê que é salvo mediante a graça de Deus? Você deseja essa glória prometida aqui? Quando eu comecei a descrever a nossa herança, aquilo que Deus tem preparado para você, como é que seu coração reagiu? Vai ser muito chato. Foi assim? Vai ser muito chato. Quando eu falei sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e a transformação dos nossos corpos, você disse assim, Senhor, por favor, nem tão cedo, porque eu ainda quero casar. Não venha antes de eu casar. Você disse isso? Mas se você almeja essas coisas, se essas coisas são deleite do seu coração, você não tem por que duvidar da sua eleição. Se você crê no Senhor Jesus, se você espera nele, se você odeia o pecado, ainda que seja pecador, imperfeito, mas você odeia, detesta quando você peca, você não tem por que duvidar da sua eleição e da sua predestinação. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, que não têm convicção de pecado, não têm arrependimento, você não tem base nenhuma para pensar que é um eleito. Mesmo que você venha à igreja, frequente a igreja, nasceu aqui, foi batizado, nada disso é evidência da eleição. Evidência da eleição, arrependimento, fé em Jesus Cristo e a busca de uma vida santa. Procure essas coisas na sua vida. E, finalmente, para você que está aqui nessa noite, que está aflito, caiu em pecado, está temeroso, incerto da graça de Deus. Eleitos podem cair em pecado. Pense no rei Davi. Pense em Pedro. Nós podemos cair em pecado. Mas esse Deus maravilhoso, que lhe amou na eternidade, é o Deus que pode restaurar você também. Por isso você pode procurá-lo em arrependimento, confissão, em fé verdadeira, pedindo que Ele mude sua vida, que Ele o receba. E nós sabemos que Deus não rejeita aqueles que o procuram. Como disse o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.